eu vou apresentar a Roberta Eugênio, carinhosamente Beta. Eu vou começar falando que ela tem uma filha maravilhosa, que vai ser chefe de cozinha um dia, mas agora para a apresentação formal. A Roberta é secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, mestre em Direito pela UFRJ, foi co-diretora do Instituto Alzires, assessora jurídica parlamentar na Legislatura Municipal e Estadual e coordenadora da pós-graduação de Relações Étnicas e Gênero no CEPED da UERJ. Oi, gente, boa noite. Eu estou me sentindo muito em casa, não apenas por estar no Rio de Janeiro, pelo sotaque, vocês já viram que eu sou daqui, então é sempre uma honra ser convidada para eventos no Rio, mas principalmente porque eu acho que eu estou aprendendo mais do que talvez eu consiga compartilhar, mas isso também é muito importante dentro dessa agenda, porque com o papel que eu ocupo hoje, e esse é um exercício público que também precisa ser de escuta para que nós entendamos efetivamente o que é preciso fazer. Muitas vezes a gente acaba vindo para espaços como esse para palestrar e, na verdade, eu estou aqui para dividir, ouvir, compartilhar até onde nós já caminhamos e, enfim, por onde estamos, né, caminhando no Ministério da Igualdade Racial dentro dessa agenda, e também para ser provocada por todos vocês, né? Quero primeiro, então, acho que além de agradecer às organizadoras, saudar em específico, acho que a Nina da Hora, saudar a Dani Monteiro, que é uma companheira de luta, foi minha chefe com muito orgulho. Tenho uma honra de ter integrado o mandato da Dani. Também a Samara Castro, minha companheira de governo, e também de tantas e tantas agendas em prol de direitos para as mulheres, pessoas negras, dentro dessa agenda de enfrentamento à violência política. Então, acho que para começar, quando a gente vai tratar sobre bem comum, é bem interessante pensar nisso a partir do que significa falar sobre bem comum numa sociedade em que os reconhecimentos das desigualdades não representaram exatamente a produção de respostas eficientes que transformem essa realidade. Nós estamos falando sobre alguns séculos que estruturaram esses sistemas de opressão, que aqui, obviamente, no espaço universitário, a gente pode falar que é de conhecimento de todos nós, não sem luta. Se hoje temos estruturas institucionais que atuam em prol do enfrentamento a essas desigualdades, isso foi a partir de muita articulação e luta dos movimentos de base, de uma não conformidade com o status quo, mas acontece que o status quo, que também é status quo, né, no Brasil, ele segue reinante, porque os nossos acessos aos espaços que efetivamente podem possibilitar transformações sistêmicas sobre o que nós vemos como uma realidade desigual, eles não produziram os efeitos profundos desejados, né? Então, para falar aqui sobre essa agenda do bem comum e como acho que os governos, e aí para falar efetivamente do governo federal, deve se implicar, eu quero começar trazendo uma máxima que acho que passa por todos e todas que estão aqui, que para pensar, isso eu estou pensando numa universidade pública, acho que nesse contexto, para pensar em transformações sociais profundas, nós precisamos de um comprometimento que traga investimento robusto para que isso ocorra. Então, acho que o diagnóstico foi apresentado pela gente, acho que muitos de vocês já têm, mas esse investimento robusto, ele também
não é suficiente se nós não temos novos atores ou atrizes e atrizes dentro desses espaços, promovendo respostas que sejam distintas daquelas que nós tivemos até hoje. Porque não é que não foi produzido, não foram produzidas ações que encaminhavam determinados problemas, mas é importante reconhecer que elas foram insuficientes. E elas foram insuficientes porque não havia recurso, não haviam pessoas adequadas e, além disso, nós não tínhamos estruturas para tal. Hoje, quando a gente pensa sobre qual é o quadro do racismo, para falar do MIR, né, na sociedade brasileira, nós conseguimos ver recortes ainda muito semelhantes a padrões de 40 anos atrás. Obviamente, com algumas exceções, né? Não seria diferente se nós não estivéssemos na universidade pública e que, por força das cotas raciais, das políticas de ação afirmativa, temos tantas pessoas negras, pessoas que vêm de favelas e periferias também dentro do seu interior, mas ainda encontram um teto de vidro para conseguir ascender, sobretudo em espaços que são ditos de efetivamente transformação e poder, né, efetivamente transformar essa realidade a partir de espaços de tomada de decisão. Não é estranho que nós ainda não tenhamos esse retrato das universidades e dos campos mais diversos, sobretudo no campo da tecnologia. Então, quando eu falo sobre o que o Ministério da Igualdade Racial vem realizando em torno dessa agenda, ao ser reestruturado no governo federal um espaço, né, um ministério efetivamente para tratar sobre políticas em prol da igualdade racial e do combate ao racismo, nós entendemos que nós não poderíamos ficar apenas respondendo aos casos que tratavam sobre as estruturas de encarceramento, de racismo, ou as estruturas que reproduziam todos esses fatores. E nisso, né, no ano passado, instituímos um grupo de trabalho de comunicação para produzir um Plano Nacional de Comunicação Antirracista. E dentro desse Plano Nacional de Comunicação Antirracista, uma das principais ações que vem sendo direcionadas é o fomento a incubadoras que trabalhem, que incentivem projetos de tecnologia por e para uma comunicação e uma tecnologia que responda aos vieses das discriminações que nós encontramos hoje nesse campo. Isso parece pequeno, mas nós sabemos que tem a capacidade de ser profundamente inovador. Até hoje, tratar sobre as transformações desses problemas padecia de ausência de estrutura, ausência de corpo técnico e ausência de um compromisso que efetivamente enfrente aquilo que nós queremos transformar, que não é sobre simplesmente promover acesso. Nós não queremos falar só sobre o acesso e permanência dentro desses espaços, mas sim o que efetivamente precisamos mudar dentro do sistema para que o bem comum não seja apenas um norte, mas uma realidade do presente. Para, acho que, encaminhar um pouco a minha fala para o fim, aqui foi mencionado sobre como a realidade, né, das tragédias socioambientais, como as tragédias socioambientais são uma realidade na nossa vida. E o uso da inteligência artificial também. Em geral, quando nós vemos ele associado aos debates das desigualdades, nós estamos falando sobre as implicações para o agravamento dessas desigualdades. Hoje, no governo federal, e é realmente com orgulho que a gente fala isso, a gente começa a caminhar para pensar fora da caixinha de só falar sobre aquilo que não deve ser e começar a fomentar e investir naquilo que deve ser para nós construirmos efetivamente horizontes de igualdade em
que as nossas diferenças não representem mais violências e o agravamento de todo esse sistema que já acho que certamente violento para todos nós, mas profundamente para mais alguns. Quero concluir falando que o Brasil ontem foi alçado à 8ª potência econômica mundial e quando eu falo, eu tenho sempre trazido a temática do orçamento e do recurso. Nós queremos, o Ministério da Igualdade Racial, e não, talvez para alguns que não sejam do Brasil, não saibam, é um ministério novo, é um ministério pequeno, é um ministério que tem o menor orçamento, embora trate de políticas para a maioria da população, e políticas que não são apenas para a população negra, mas sim que tem a capacidade de transformar a realidade social brasileira, que deveria nos envergonhar a todos. Então, eu faço essa menção sobre o Brasil ter atingido a marca de 8ª potência econômica mundial, para falar sobre como esse impacto, então, das desigualdades, ele também passa pela ausência de investimentos para essa transformação. Eu quero aqui concluir dizendo que se no Ministério da Igualdade Racial não tem, talvez, um orçamento tão robusto, tem acho que a missão de transformar essa realidade para que a IA para o bem comum e as soluções que eu preciso e nós iremos construir junto com vocês, elas possam realmente traçar um futuro em que nós estejamos mais falando apenas sobre o uso das tecnologias no campo da segurança, o uso das tecnologias no campo do monitoramento, mas o uso das tecnologias para um bem que promova efetivamente cenários de igualdade para todas e todos dentro desse país. Muito obrigada.